E nesta segunda-feira tivemos muitos torcedores do Santos e alguma parte da imprensa, aquela imprensa exemplar que existe no futebol brasileiro, bravos, admirados, porque que o Corinthians deve quase 3 bilhões de reais e foi campeão neste domingo contra o fraquíssimo Vasco da Gama lá no Maracanã. É muito simples a gente entender isso daí. É muito simples. O Corinthians tem o Yuri Alberto, que não treme na frente do goleiro, e tem o Memphis Depay, que decide jogos. Jogadores de jogo grandão. Jogadores que decidem na hora que precisa. Por isso que o Corinthians fez um campeonato fraquíssimo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista fez bonito. Porque ele tem dois jogadores lá, ou talvez até algum outro, que são jogadores de jogo grandão. E é por isso que eu, ultimamente, eu mudei o meu jeito de imaginar do futebol, e eu acredito que para você ganhar jogos grandes e ser campeão contra outros adversários grandes, você tem que ter jogador dentro de campo que decide. O Santos já tem o Neymar, como ele decidiu lá contra o Juventude. O Raul, mas o Juventude não é um time grandão do futebol brasileiro, é um time médio para baixo. Mas o Neymar decidiu contra o Flamengo na Vila Belmiro. E como decidiu? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ainda hoje, outra vez, eu ouvi pessoas falando em Chico da Costa. Aí fala para mim, aí você vai querer jogar com o Palmeiras lá no Allianz, jogar com o Flamengo lá no Maracanã, jogar com o Cruzeiro lá no Mineirão, com o Atlético Mineiro na MRV, com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, com o ataque com o Chico da Costa de centroavante? Ou quem outra aí que pedem, que de repente o pessoal pede? É isso que eu quero chegar, a conclusão daquilo que eu defendo, a vinda do Gabigol para o Santos. É jogador de jogo grande. É jogador que ele não vai tremer num Allianz Parque contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena contra o Corinthians, quando a bola sobrar na frente do gol. Ô, Raul, mas ele errou o pênalti contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas isso acontece. Só acontece com quem está lá dentro. Aconteceu com ele. Não aconteceu 4 lá do Flamengo, lá, no Mundial de Clubes? É isso que eu quero chegar a uma conclusão. Eu vejo muitos dizer que o Santos precisa de um zagueiro. Lembra que eu já disse aqui no canal aqui que reforça o ataque? Esquece a defesa. A defesa você põe qualquer um lá para jogar. Esquece. Eu não nasci em 1912, mas eu acredito que aqueles caras que pegaram o Santos lá em 1912 viam o Santos sempre levar gols como o Santos leva. Porque desde quando eu torço para o Santos, que eu acompanho o Santos, é sempre desse jeito. É sempre gols bobo que o Santos leva. Não todos, claro, mas a maior parte dos gols do Santos são jogadas bobas, jogada que o zagueiro dá bobeira lá e os caras fazem o gol. De cabeça, então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu defendo. Reforça o ataque. O ataque faz, a defesa levou 2 gols lá atrás, 2 falhas. Mas se o ataque faz 4, você nem lembra dos 2 que levou lá atrás. Você nem lembra. Essa é a realidade, porque a história do Santos é essa. A história do Santos é essa. Então, para aqueles que ficaram bravos porque o Corinthians deve quase 3 bilhões de reais e foi campeão, mas não foi só campeão ontem. O Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras.
que é o bicho-papão aí de São Paulo, ganha tudo. Mas por quê? Porque os caras têm jogadores que decidem. É um baita de um elenco? Não é um baita de um elenco. Eu estou para te falar aqui que se o Corinthians que vai disputar o Campeonato Brasileiro de 2026, ele vai passar dificuldade dentro desse campeonato. Eu estou para te falar que ele passa dificuldade dentro desse campeonato. Mas eu jamais vou duvidar se o Corinthians vai dar trabalho na Libertadores para os outros adversários dele, até mesmo na Copa do Brasil. É o que eu estou falando. São jogos grandão, são jogos que os caras redobram dentro de campo ali, os caras comem até grama, se for preciso. É a diferença. O gol que o Yuri Alberto fez ontem contra o Vasco, naquele toquinho, é só jogadores da qualidade dele que faz aquele gol. Qualidade do Neymar, qualidade do Gabigol, qualidade do próprio Yuri Alberto. Quem mais? Você pega esses jogadores nesse nível, é os jogadores que fazem gol daquele jeito. Porque outros davam um chutão em cima do goleiro. Outros davam um chutão em cima do goleiro. Aí o narrador grita lá, grande defesa. Que grande defesa? Você chutou em cima do goleiro. Você não teve capacidade de tirar do goleiro. Então, essa é a diferença. Por isso que hoje, o Neymar é caro. Ah, mas eu vejo muitos falar que o Neymar é muito caro para o Santos. Eu vejo muitos falar que o Neymar é caro para o Santos. Cara, é o Bilalzinho. Cara, é o Bilalzinho que veio e não joga. O caminhão, o senhorzinho do caminhão que está encostado agora lá no Santos. O Mentirinha que voltou lá do Atlético Nacional está ali no Santos. Vamos ver o que vai acontecer. O Mike que chegou lá e não joga. Quem mais? O Cabadeiro, que veio lá como esperança paraguaia para o Santos, não joga. Quem mais? O próprio Tiquinho, que veio e não consegue jogar. Quem mais? Tem mais. Lembra do Carabarral, que o Rueda contratou, achando que ele tinha, parece que era 26 anos, quando ele foi dar a coletiva, ele tinha 32 anos? Então, essas coisas que não pode acontecer no Santos. Essas coisas que não pode acontecer no Santos. Se o Santos paga o Cabadeiro, se o Santos paga o Bilalzinho, se o Santos paga o Tiquinho Soares, paga o Mike, paga esses absurdos de jogadores que estão ali, você já imaginou o Santos não pagando esses jogadores e colocar no Santos ali o Neymar 4 milhões, o Gabigol que seja lá 2 milhões, quem mais lá que você pega e traz e põe para jogar ali? O Rodrigo, você traz lá o Rodrigo, paga mais 4 milhões pro Rodrigo. Porra, meu. É melhor 3 desse ganhando 10 milhões do que você ter 10 ganhando 20 milhões e não joga e não faz nada. Essa é a diferença. Quer dizer, 20 milhões não, ganhando 10 milhões. 10 ganhando 10 milhões. É melhor você ter esses 3 que vai ganhar 10 milhões que vão resolver. Essa é a realidade. Esse é meu pensamento de hoje. Mas o Gabigol está passando uma fase difícil. O Gabigol, quando estava na Itália, ele também estava difícil lá. E ele veio para o Santos e jogou bola. Eu tenho quase que certeza que o Gabigol chegar hoje no Santos, colocar a camisa 9 ou a camisa 7, o que for que ele vai vestir ali, ou qual for a camisa, ele vai honrar a camisa. Ele vai fazer gol. Ele vai empurrar a bola para dentro. Agora, vamos ficar nós aí correndo o risco de começar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, de repente com o Tiquinho no comando do ataque, de repente com Mentirinha no comando do ataque. É, porque eu já sei falar. Eu já venho falando isso aí faz tempo.
Eu não vou me surpreender se o Mentirinha for o centroavante do Santos em 2026. Eu já venho falando isso aí faz tempo. Quem acompanha o canal aqui sabe o que eu venho falando. Porque eu costumo sempre dizer uma coisa. Quando o cara está passando o café no coador, eu já estou tomando ele. Eu já estou enxergando lá na frente o que pode acontecer. Eu vou lá duvidar? Eu vou lá duvidar? Jamais. Jamais. Agora, eu quero ver um Mentirinha no comando do ataque do Santos, eu quero ver o Gabigol. Então, essas são as diferenças. Essas são as diferenças. O Santos muda o patamar dele com Neymar e Gabigol no time. O Santos muda o patamar dele no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. O Santos muda o patamar dele com Neymar e Gabigol no time. Essa é a realidade. Agora, para aqueles que não querem, que não gostam, que tem bronca do Gabigol, fazer o quê? Mas eu, na minha opinião, seria a contratação. Essa seria a contratação. Eu vejo muitos falar aí que o Santos está buscando o volante lá de fora, o Loyola. Outros andou um comentário esses dias no tal do Taciba, algumas coisas assim, sabe? Jogadores que correm até risco de chegar aqui e não conseguir jogar. E não conseguir jogar. Eu vejo hoje o Santos assim, eu penso assim dessa forma. Vamos supor que se não vem ninguém para o Santos aí, não contrata ninguém. O time do Santos é o time do ano passado. Eu só vejo assim, já tem uma grande vantagem. E isso correndo o risco de não vir ninguém. Mas o Santos já tem uma grande vantagem. O Santos terminou bem o Campeonato Brasileiro, terminou bem. Os 4, 5, 6 jogos últimos do Santos não foram ruins, tirando o primeiro tempo lá contra o Internacional. Aquele lá foi terrível. Mas, se você pegar os 6 últimos jogos, não foi mal. Aí tem muitos que falam assim, vamos lutar para cair, para não cair. Não, eu já não vejo dessa forma, mas tem que ter trabalho, tem que ter trabalho. O Vojvoda tem que trabalhar. Como terminou o Santos, tentar iniciar a temporada de 2026 diferente do que iniciou a temporada de 2025. Mas com trabalho, eu vejo a grande chance, porque hoje o Santos está virando uma temporada para outra com a comissão técnica que já está lá e já sabe mais ou menos o que vai ser feito. Por isso, eu não vejo assim o Santos necessitando de uma reformulação, como diz lá o nosso presidente, o Marcelo Teixeira. Eu já sou mais naquele pinga-gota. Uma gotinha aqui, uma gotinha ali, para você dar uma estabilizada no grupo. Agora, de tudo mesmo, o que precisa, o que tem necessidade no Santos mesmo, é um centroavante. Mas é como eu falei, não adianta vir só um centroavante. Tem que vir um homem-gol, aquele que bate a bola nele e entra para dentro do gol. E esse cara, para mim, eu vejo o Gabriel, eu vejo o Gabigol. Se vier para o Santos, muda o patamar do Santos, sim. Eu vi umas pessoas dizendo, mas se o Gabigol vir para o Santos, será que o Santos consegue chegar numa Libertadores? Olha, se o Gabigol vier para o Santos, o Neymar, com esse time mesmo que terminou ali, ou de repente se vier esse rapaz lá da Argentina, esse Felipe Loyola, de repente, eu vejo o Santos com um patamar grande para, de repente, buscar alguma coisa pela frente, porque, afinal de contas, está na hora do Santos ganhar um campeonato. Eu vou falar mais aqui. Não é só o Campeonato Paulista, não, como para muitos falam Paulistinha. Não, não. Já está na hora do Santos sonhar e ganhar alguma coisa muito grande, porque, afinal de contas, o Santos já está para trás há muito tempo. Há muito tempo. E se você pegar o time quando ele investe alto em jogadores, que é o caso do Corinthians com o Mendes Depay lá, o cara veio, tá ganhando um absurdo, mas o cara foi campeão 2 vezes esse ano pelo Corinthians.
O cara ajudou a levar o Corinthians o ano passado. Foi o ano passado que o Corinthians fez a final da Copa do Brasil com o Flamengo. Quase foram campeões em cima do Flamengo, que é o time badalado do futebol brasileiro. Então você tem que ter jogador de jogo grande, jogador de jogo grande. O Santos hoje tem um jogador de jogo grande, que é o Neymar, como foi aquele jogo lá na Vila, que ele decidiu para o Santos em cima do Flamengo. É um jogador de jogo grande. Agora, se vier o Gabriel Barbosa, mas perdeu o pênalti contra o Corinthians? Acontece. Acontece como foi aquela final lá contra o River Plate. Os argentinos lá já comemorando o título lá, o cara foi lá e empurrou dois gols lá, um atrás do outro lá, e não quer nem saber. Então, eu penso dessa forma. O Santos tem que pensar alto nesse momento. Mas parar de ficar pagando jogador daqui, jogador dali, jogador de lá. Você tem que parar com isso. Você tem que pagar onde vai te dar retorno. Mas ele é caro? Ele é caro. Fazer o quê? Mas ele é caro. Tudo que é mais bonito é mais caro. Tudo que é mais bonito é mais caro. É onde você bate o olho primeiro. É onde você bate o olho primeiro. É complicado. E o Neymar que fez a cirurgia hoje, ou fez a artroscopia hoje, quem sabe aí daqui a um mês ele já vai estar ajudando o Santos no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Aí, ó, é isso que eu falo. São jogos grandes. O Santos não pode, com todo respeito, o Santos não pode ir jogar com o CRB numa Copa do Brasil e sair para o CRB. Não pode. Não pode. Como é que o Santos entra numa terceira fase, foi terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB e fica fora? Fica fora do campeonato porque não conseguiu ganhar dentro da Vila Belmiro. Não conseguiu ganhar lá no Rei Pelé. Não pode um negócio desse. Então é o que eu falo. Chega desse negócio de, não, vamos buscar. Aposta é diferente. Aposta é quando você vai lá e busca o jogador com o passe estipulado, traz ele e se ele dá certo, você vai lá e contrata ele baratinho e vende caro, ou ele te dá título. Esse é a aposta. Agora, aposta que você tem que pagar o absurdo. Isso não é aposta. Isso não é aposta. Isso é jogar dinheiro fora. Como o Santos trouxe o Bilauzinho, como o Santos trouxe o Camadeiro, quem mais? É tantos que o Santos vem apostando, e olha a situação do Santos até hoje. Não chegou a lugar nenhum. Há quanto tempo que o Santos não levanta um título? Há quanto tempo que o Santos não comemora ser campeão para gritar, o torcedor gritar campeão? Teve a Série B aí que ninguém nem lembra que o Santos foi campeão daquilo lá. Nem lembra o negócio daquilo lá. É um negócio meio estranho. Por isso que eu defendo a vinda do Gabigol. Venha, Gabigol. Venha e ajuda o Santos. Ajuda o Santos. De repente, fazer a nação santista feliz já em 2026, porque estamos necessitando muito de um título, mas não é um título pequeno, não. É um título grande, aquele grandão que vai fazer a nação santista explodir de alegria. É isso que estamos esperando, é isso que estamos precisando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.